que é inflação e como que ela impacta no dia a dia da mulher? Acho que todo mundo quer saber isso, né? Inflação em termos econômicos, né? No economês, ela acontece quando você tem uma alta generalizada de preços. Então, a gente diz que o país vive inflação não quando o preço do ovo está subindo, mas quando existe uma alta em vários grupos de itens que o brasileiro médio consome. No Brasil, a inflação que a gente chama de oficial, que no fundo acaba sendo a inflação que o Banco Central olha, que o governo federal olha, é o chamado IPCA, que mede a inflação de uma cesta de consumo do brasileiro médio. Então, o IBGE vai lá, apura, né, o que as pessoas consomem em geral. Na casa delas, habitação, para comprar roupa, escola dos filhos, supermercado, sair para comer de vez em quando, e ele pondera isso para chegar no que a gente chama de inflação, que é o que a gente vê no jornal. Inflação subiu tanto, enfim. Por que é tão importante medir a inflação? Porque ela faz diferença no seu poder de compra. Então, se eu ganho R$1.000 por mês e eu gasto R$1.000 no mercado, eu estou no 0 a 0. Agora, se teve uma inflação de 10% no mercado e o meu salário continua em R$1.000, eu vou diminuir o que eu vou conseguir gastar. Então, ela mede o poder de compra do dinheiro do brasileiro. Então, por isso que é tão importante a gente olhar a inflação que é falada ali no jornal. As pessoas acabam usando esse termo inflação para pequenos itens de produtos, por exemplo, a inflação do ovo. Isso em termos econômicos não existe, é a alta do preço do ovo, mas é importante porque aquilo reflete o que a pessoa está sentindo no dia a dia dela. Como eu falei, a inflação é uma média do brasileiro médio. A minha inflação na minha casa é diferente da sua, porque cada um tem uma composição ali de consumo. E aí, a gente volta para a parte final da pergunta. Por que é tão importante no investimento, né? Na vida da mulher que está tentando lidar com as suas finanças? É sempre importante, a Fê sabe muito bem disso, que a pessoa acompanhe os seus gastos ao longo do tempo. Porque quando você vê, bom, eu gastava R$1.000 e agora eu estou gastando 1.100, você começa a entender que a sua inflação é aquela diferença de gastos. Então, primeiro, importante cada um acompanhar a inflação do país, a sua inflação. E trazendo para investimentos, isso tudo é importante porque sempre que a gente investe, a gente tem que procurar algo que corrija pelo menos o nosso poder de compra. Então, voltando para o exemplo, de eu gastar R$1.000 no mercado. Se eu estou investindo em alguma coisa que depois do mesmo período eu vou ter 1.005 e o mercado está 1.100, então aquele investimento não está nem conseguindo repor o meu poder de compra. E, idealmente, a gente tem que ter um investimento que repõe aquele poder de compra e te dê mais alguma coisa para aquele investimento ser de fato rentável. Então, a importância da inflação é a pessoa entender qual é a própria inflação. Isso é feito com acompanhamento de gastos, e quando for procurar um investimento, algo que dê pelo menos essa correção para ela, e sempre procurando algo além, que é uma coisa que no Brasil a gente consegue com relativa facilidade por conta das taxas de juros, né?